Muitas pessoas têm a tendência a fazer comparações de livramento de vícios, maus comportamentos e fazer o bem com religiosidade. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo é aquela pessoa que sempre bebe aos finais de semana, sempre bebe nos meios de semana, que frequenta lugares de balada, festas, se envolve com várias pessoas, sexualmente, digamos assim, não tem um controle alimentar, e a pessoa usa esse arquetipo para convencer outras pessoas a se converterem a algum tipo de religião, trazendo argumentos do tipo: Jesus vai te libertar, você tem que se converter e se livrar desses pecados. Mas por outro lado, refletindo mais profundamente, não é necessário uma religião específica para ter moral, ética e fundamentos e discernimento sobre a vida e o que queremos para nós mesmos. Pelo contrário, geralmente, se você vai para a igreja acreditando que faz o bem ou algo do tipo porque você precisa ir para o céu, ou você deixa de fazer algo de errado porque tem medo de ir para o inferno, todas essas são artimanhas psicológicas que condizem com a fé. Então, não necessariamente a gente precisa ter esse contexto para fazer o bem ou algo do tipo, para se policiar ou para ter uma concepção maior da vida. Então, existe aquele argumento de que, se o Deus cristão, bíblico, né, igual a gente acredita, ele não existe especificamente da forma que a gente vê, então, se não for isso, não existe, não faz sentido a vida, a questão de fazer o bem, tudo é permitido, né, digamos assim, você pode fazer o que você quiser, que não vai ter punição, que não tem cobrança e não tem ninguém te punindo algo do tipo, você pode fazer qualquer tipo de maldade que não tem sentido. E isso é uma ideologia limitada, digamos assim, porque a pessoa ela quer contradizer o argumento, então ela usa uma argumentação que não envolve todas as possibilidades, porque essas não são as únicas possibilidades de existência de uma divindade ou algo do tipo. As consequências, elas existem. Isso é nítido. A própria ciência em si, digamos assim, a própria lei física tem padrões. Existe a lei da gravidade, existe a lei da causa e efeito, ação e reação, não só no plano filosófico, mas no plano físico mesmo, que se a gente for estudar mais a fundo, as leis de Newton não está associada a ações humanas em si, mas a própria natureza, da própria organização do universo. Então, essa concepção é limitada. A gente acreditar que precisa especificamente acreditar em algo do tipo de punição ou um tipo de paraíso, né, para onde você vai, porque se você foi bonzinho aqui e tal. Não, a gente pode ter uma outra concepção também. Você não necessariamente precisa ser ateu também, eu não estou falando isso, eu não sou ateu, mas eu acho que a gente tem que se libertar desse conceito de Deus e Bíblia e cristianismo. Existem milhões de religiões, existem vários crenças, filosofias, e é muito fácil a gente simplesmente falar: mas o cristianismo é uma das maiores religiões, a Bíblia é um dos maiores livros religiosos, um dos maiores, mas é o maior. Isso é na sua concepção, entendeu? Tem religiões que competem com o cristianismo, não é só porque, de uma certa forma, ela é a maior religião, digamos assim, que ela tá certa. É porque existe o catolicismo, que é bem parecido com o cristianismo. Dentro do próprio cristianismo existem várias divergências e várias divisões de igreja, assembleia, Madureira, Igreja Universal, Igreja Cristã do Reino de Deus. Então são N divisões, e nisso tem vários tipos de pessoas, vários tipos de pastores, vários tipos de crença, vários tipos de interpretação bíblica. Existe um pastor que vai te falar que você pode tal coisa,
E outro pastor vai falar que aquela mesma coisa você não pode, que aquilo é pecado, que aquilo é errado. Então, a filosofia, ela vai além da tendência religiosa, ela vai além da tendência científica também, ela mescla tudo e você estuda a fundo. E a ciência é muito importante por conta disso. Então, muitas pessoas às vezes não conseguem responder, alguns cristãos, né? Porque você não acredita no Deus especificamente cristão, então você é uma pessoa ruim, de uma certa forma. O que te guia? Você não tem definição de ética, moral. Pelo contrário, a pessoa que geralmente tem tendência a fazer o bem, algo do tipo, porque ama um ídolo ou porque tem medo de algo do tipo e tal, ela é de uma certa forma manipulada por conta daquilo e se auto-sabota, porque a gente fazer o bem pro outro é porque a gente quer o nosso próprio bem, independente de qualquer religião, qualquer coisa do tipo. A gente quer o bem dos animais porque você tem a emoção, você vê que ele é um ser também, então você quer o bem daquele animal, daquele ser, entendeu? Seu cachorro, da natureza e tal. Então, velho, tá muito além de fazer algo por conta de acreditar ou não em si, em algo maior, né? Mas enfim. E uma boa observação é que muitos religiosos e muitas pessoas usam de artimanhas para querer convencer outras pessoas a largar suas vidas desequilibradas e tal, através da conversão religiosa, com argumentos do tipo: eu era preso em vícios, drogas, álcool, tudo de ruim, e Deus me libertou, eu fui para a igreja, eu me libertei disso, me libertei daquilo, como se isso fosse a única opção e a única coisa que faz uma pessoa refletir sobre si mesmo e alterar os fatos da própria vida. Mas refletindo mais a fundo, a pessoa não tem que ter uma reflexão religiosa para chegar ao consenso físico, por exemplo, a questão de saúde. Uma pessoa que bebe muito, usa droga, não faz exercício, ela começa a refletir sobre os fatos da vida dela, como que a vida dela anda, e ela vai ao médico, o médico fala que ela precisa perder peso, ela precisa cuidar da própria saúde, ela vê os filhos crescendo, ela quer ser uma boa pessoa, então ela não precisa de religião em si, ela começa a fazer musculação, ela para de usar substâncias com frequência, ela começa a tomar rédeas da própria vida, entende? Essa pessoa pode ser da Umbanda, ela pode ser qualquer kardecista, pode ser de qualquer tipo de religião e ter uma noção, entendeu? E um senso de coisas boas, até porque tem muito cristão que, entre aspas, é cristão e faz muita coisa de errado, entendeu? Principalmente escondido por conta da própria religião em si. Então não é a religião em si que vai te salvar, digamos assim. Ela pode ser uma ferramenta, um instrumento, porque a partir do momento que você acredita em algo, você começa a colocar aquilo em ação e você acredita, e você começa a desenvolver. Seja acreditar em Deus, seja acreditar em Jesus, Alá, Buda, Krishna, nos orixás, ou em si mesmo. Se você acredita em si mesmo, você sabe que tem uma influência constante nesse universo, nessa vida, nessa realidade como um todo, você simplesmente começa a atuar de uma forma diferente. Você começa a se policiar, você começa a ter mais autodisciplina, você começa a buscar mais autocontrole e principalmente autoconhecimento, que é o que amplia a consciência do ser humano. E a consciência, ela é tudo, na base. Então, a gente muitas vezes se limita a uma religião, uma crença, algo do tipo, para trazer novas possibilidades de realidade. Mas isso nem sempre é necessário. A gente pode criar isso através do discernimento, da expansão da consciência, né? Para quem acredita na espiritualidade como um todo, o discernimento da alma, né? Não só uma alma religiosa, mas uma alma que engloba tudo, né? Porque esse assunto, né? A vida em si, a espiritualidade, ela está muito além de uma consciência religiosa.